Shalom, Talmidim! Olá, meus alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso do livro de Bereshit. Hoje nós continuaremos estudando sobre o contexto histórico-cultural das narrativas patriarcais. Neste momento eu vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint da nossa aula de hoje. Bom, nós vamos começar a nossa aula de hoje discutindo um pouco aí sobre em que época os patriarcas viveram, né? Nós vamos buscar aí dar uma datação para as narrativas patriarcais, fazer a datação das narrativas, certo? E queridos, quando nós falamos da datação das narrativas patriarcais, há um evento histórico que ele é muito importante e nos ajuda a datar as narrativas, que é o relato do Êxodo. Vocês lembram que na nossa primeira aula, quando eu falei sobre o livro do Gênesis e sua datação, eu disse para vocês que o livro do Gênesis foi escrito próximo ali, um pouco antes talvez, ou um pouco depois do Êxodo acontecer. E eu falei para vocês que o Êxodo aconteceu por volta de 1446. Portanto, a data de 1846, antes da Era Comum, ela é muito importante para nós datarmos as narrativas patriarcais. E vocês vão entender melhor isso já já. Nós, ao lermos Gênesis capítulo 15, verso 13 em diante, ficamos sabendo do seguinte: olha o que Deus disse para Abraão. E então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então percebam que esse texto aqui diz que os filhos de Israel ficariam como escravos durante 400 anos, ou 4 gerações, tanto faz. Então, basicamente, qual seria a ideia? Se eu tenho 1446, que é o Êxodo, porque aqui está dizendo que depois de 400 anos, Deus iria e libertaria o povo. Então, se eu tenho o Êxodo, e eu pego ali 1446 e acrescento 400 anos, eu teria o quê? 1846. Então, pronto, essa é a data dos patriarcas. Só que as coisas não são tão simples assim, e aqui nós vamos precisar empregar uma discussão um pouco mais técnica e um pouco mais delicada para entender uma problemática que existe aí e tentar datar da forma mais aproximada e mais correta possível os patriarcas. O que acontece? Quando você vai para Êxodo capítulo 12, verso 40, diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, essa daqui é uma questão muito, muito intrigante, porque aí diz que o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, veja, se por um lado Gênesis no capítulo 15 nos informou que seriam 400 anos, aqui está dizendo que eles habitaram no Egito por 430 anos. Então nós temos aqui uma aparente contradição que precisa ser solucionada, precisa ser entendida. Vamos buscar interpretar isso daí, então, essas informações, para nós termos uma datação aí. O que acontece? Nós temos os 430 anos, eles seriam uma data maior. E qual é a proposta para nós entendermos essa questão dos 430 anos? Quando você lê Gênesis no capítulo 12, versículo 4, conforme eu coloquei aí, você é informado aqui do seguinte: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele.
tinha Abraão 75 anos. Então, Abraão ele tem 75 anos quando ele é chamado pelo Senhor para ir para a terra da promessa, em Gênesis 12. E a ratificação, então, da promessa de que ele herdaria a terra e a aliança acontecem no capítulo 15, certo? E aí o que acontece? Lá em Êxodo capítulo 12, verso 40, que é o texto que vocês já leram comigo, diz que foi 430 anos. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, no capítulo 3 de Gálatas, versículo de número 17, olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. Capítulo 3, verso 17, diz assim: E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então veja, neste texto, Paulo nos diz que a lei veio 430 anos após a promessa. E a promessa é feita onde? É feita aqui, ó. Certo? E a aliança ela é ratificada no capítulo 15. Então o que acontece? Esses 430 anos, diz que a lei veio 430 anos, e a lei aqui, queridos, ela é dada após o Êxodo, tá? Então você tem o Êxodo e 2 meses após o Êxodo você tem a entrega da lei. Por quê? Quando você lê o capítulo 12 do livro de Êxodo, nos primeiros 10 versículos ali, é dito que eles teriam que comemorar a Páscoa. E eles comemorariam a Páscoa no 14º dia, né, do primeiro mês, que é o mês de Nissan, certo? Na parte da noite. E eles comemoraram então. E quando você continua lendo aí o relato do Êxodo e chega no capítulo 19, diz que eles chegaram no Monte Sinai no 3º mês, no mês de Sivan. Então você tem uns 50 dias aí, certo? Entre a saída do Egito até a chegada no Monte Sinai para receber a lei. Mas independente dessas minúcias, o que eu gostaria de destacar com vocês é que esses 430 anos eles são um período maior, que começa com a promessa, quando a promessa é dada para Abraão. Então, porque Paulo ele diz que a lei foi dada 430 anos após após a promessa ter sido dada. Agora, quando nós avançamos aqui, nós temos uma outra data, então, que é os 400 anos que foram mencionados a Abraão. Como entender esses 400 anos que foram dados a Abraão? Nós entendemos da seguinte forma, que esses 400 anos, eles começam no momento em que, em momentos após o nascimento de Isaac. Você fica sabendo em Gênesis, no capítulo 21, versículo 5, que Isaac nasce quando Abraão tinha 100 anos. Então os intérpretes salientam que essa perseguição, esses 400 anos, já começaram quando Isaac tinha nascido, alguns anos após o nascimento de Isaac, né? Algum tempo após o nascimento de Isaac. Por quê? Você já tem Isaac tendo problemas com Ismael, tá? Sendo perseguido aí, você já tem problemas dentro da própria casa onde ele tem problemas. Então, os intérpretes também chegam à conclusão de que esses 400 anos seria desde o nascimento de Isaac. E assim até o Êxodo. Então imagine que nós vamos ter isso. Então a data maior, que são os 430 anos, são referentes ao momento da promessa, e os 400 anos após o nascimento de Isaac. De tal forma, então, que aqui nós temos uns 30 anos, tá? Veja, 25 anos, porque Abraão é chamado com 75.
E Isaac nasce quando ele tem 100, então 25 anos. E vamos colocar aí que uns 5 anos após o nascimento de Isaac, as perseguições começam. Até porque nós percebemos ali na narrativa, quando Abraão e Sarai mandam a serva Agar embora de casa junto com Ismael. Ismael não era mais uma criança pequena, ele já tinha uma certa idade, certo? Então isso daí é importante de observar. Então essa perseguição possivelmente não começou imediatamente após o nascimento de Isaac, mas demorou um pouco. E quando eles são expulsos de casa, o menino já está grande, certo? Ali em Gênesis capítulo 16. Dito isso, nós avançamos então agora para entender uma outra questão. Porque ali diz que eles iam ficar 430 anos, que eles iam ficar 400 anos como escravos. Como peregrinos, né? Agora veja, nós temos que ter a noção de uma coisa. Aqui nós temos o mapa do crescente fértil que vocês viram na aula passada, né? Você tem o mapa do crescente fértil aqui. E nós temos que ter consciência de uma coisa. Nessa época aqui, que Abraão está peregrinando, essa terra não era de Abraão. Essa terra não era de Abraão. Abraão está peregrinando por ela. Segundo ponto, muitos intérpretes chamam a nossa atenção para o fato de que nessa época aqui, essa região aqui, tá? Hebron, essa região aqui, era considerada como sendo a região do Egito. Tá? Era como sendo considerado a região do Egito. E outra, todo o crescente fértil era uma coisa só, incluindo o Egito. Então, quando é dito que eles seriam aí, que eles ficariam em terra estranha por 400 anos, não seria necessariamente somente no Egito, mas também aqui na própria terra de Canaã, que parece nesse momento histórico foi considerada como parte do Egito. E esta é uma interpretação que é muito antiga, ela é dada pelos próprios intérpretes judeus da antiguidade, como nós já vamos ver. De tal forma que quando nós lemos o que Paulo diz em Gálatas 3,17 novamente, ele diz assim: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Então veja, Paulo confirma a nossa interpretação. Mas intérpretes muito mais antigos do que Paulo, pelo menos 300 anos mais antigos do que Paulo, já tiveram essa interpretação. E aqui deixe-me fazer uma breve digressão para explicar para vocês o que nós vamos fazer agora. Na antiguidade, o texto bíblico ele era copiado. Então, se pegava o texto hebraico, você tinha um texto em hebraico, os textos eles eram escritos em couro, né, nos rolos de couro, papiros e etc. E pegava-se esses rolos de couro e ia se copiando. Então, de uma cópia se copiava para outra, de um texto, né, de um couro se copiava para outro, e assim ia se fazendo cópias do texto. Até que chega ali por volta aí de 285, 300 a.C., antes da Era Comum, e os judeus estavam falando grego. Por quê? Depois de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande, ali por volta do ano 300, ele domina o mundo antigo, Alexandre ele tinha um intento, ele queria que o grego, a cultura helênica, a cultura grega se espalhasse pelo mundo antigo. E de fato ele conseguiu, de tal forma que nessa época aí, posteriormente a ela, as pessoas começaram a aderir à língua grega, até que a língua grega se tornou a língua mãe. Como o inglês é hoje, em qualquer lugar que você vai no mundo hoje, as pessoas falam inglês. O grego era mais ou menos assim naquela época. Assim, os judeus que viviam na região de Alexandria, no Egito, eles não falavam mais o hebraico. E eles, junto ao rei ali, pediram, tá, uma tradução para o grego, tá, para o grego, que é a chamada Septuaginta, tradução dos 70.
Essa tradução foi feita para o grego por volta então de 300 anos antes da Era Comum. E é interessante o quê? Que quando você lê aqui o texto da Septuaginta, eu traduzi ele aqui do grego para o português, e diz assim, ó: e o tempo que os filhos de Israel habitaram na terra do Egito e na terra de Canaã, eles e seus pais, né, foi de 430 anos. O que? Perceba que eles acrescentam aqui e na terra de Canaã, né? No texto grego nós temos kai en ge Canaan, tá? Nós temos aqui, ó, kai en ge Canaan no grego, tá? Então, aqui no texto grego é acrescentado e na terra de Canaã, ou seja, que esse tempo de 430 anos não era somente o tempo que eles ficariam no Egito, mas sim o tempo que eles ficariam na terra de Canaã. Então, os 430 anos abarcam tanto o tempo que eles ficariam em Canaã, quanto o tempo que eles ficaram no Egito, de forma que eles não ficaram os 430 anos no Egito. Alguns autores estimam que eles ficaram cerca de 215 anos apenas como escravos no Egito. Bom, dito isto, agora, para nós avançarmos no nosso estudo, eu preciso observar outra coisa com vocês. Como eu estava dizendo para vocês, nesse processo de fazer uma cópia, fazer outra cópia, copiar, então você tem uma quantidade de materiais muito grande. E essa quantidade de materiais de texto bíblico ela é muito importante para uma ciência chamada crítica textual. Na crítica textual, nós comparamos esses materiais. Porque qual é o objetivo da crítica textual? O objetivo da crítica textual é, comparando esses materiais, comparando esses textos antigos, esses documentos antigos, de encontrar o texto original, a leitura original. E para isso existem alguns princípios que nós vamos usar aqui nessa aula, nós vamos precisar. Essa parte é uma parte um pouco mais técnica, mas ela é muito importante para nós podermos datar e dar uma resposta a essa questão de forma satisfatória. Avançando aqui, nós vamos agora dar uma olhadinha em um texto aqui do Mar Morto, certo? Que é da Caverna 4, dos manuscritos do Mar Morto. Eu tenho aqui, nesse texto aqui em cima, o texto massorético, né? O texto hebraico, o texto massorético, e aqui nós temos um texto do Mar Morto, e nós vamos comparar os dois. Até porque quando você lê o texto hebraico, essa parte e na terra de Canaã não existe no texto hebraico. Isso aqui é um acréscimo da Septuaginta. Agora vamos ver aqui o que diz o texto massorético e depois vamos comparar ele com o texto do deserto da Judéia. Eu vou ler e vou traduzir. Nós temos aqui: o Moshav Bnei Israel Asher Yashevu Bemitzraim. Então nós temos o Moshav Bnei Israel Asher Yashevu Bemitzraim. Nós teremos assim, né, e o tempo, né, que os filhos de Israel habitaram na terra do Egito. Então, é o tempo que os filhos de Israel habitaram na terra do Egito. Foi Shleshin Shana, 30 anos. Ve'arba meot Shana, e 400. Então, literalmente seria, né, 30 anos e 430 anos. Desculpe, 30 anos e 400 anos. Tá? E aí se traduz por 430 anos para o português. Agora, note o seguinte. Aqui não se cita a terra de Canaã, diz só Egito, Mitzraim, tá? Em hebraico. Agora, quando você vai para o texto do Mar Morto, que é um texto muito antigo, datado aí de aproximadamente 150 anos antes de Cristo, antes da Era Comum, você tem o seguinte: Be'aretz
Mitzraim, Be'aretz Mitzraim, Sheleshin Shana, Ve'arba Me'ot Shana. Aqui se perdeu no couro, lá no material de couro, nós não temos o que veio antes para cá. Nós temos uma chamada variante textual aqui, que é uma palavra que não existe no texto massorético, que você tem aqui, ó, Mitzraim e Mitzraim aqui. Mas antes você não tem a palavra Baaretz, que é na terra, tá? Não tem aqui, aqui nós temos só Yashevu. E já eu vou comentar essa palavra aqui, por que essa palavra está aqui. Agora, no restante em diante, nós temos a mesma coisa. Mitzraim, Sheleshin, Shana, né? Ve'arba, Me'ot Shana. Então, nós temos a leitura aqui, ó, concordando com o texto massorético. Então, nessa parte aqui, que nós temos do texto de Qumran, daqui para frente, ele concorda com o texto massorético. E essa parte aqui nós não temos, se perdeu, né? O couro estragava e aí perdia, né? Já eu vou explicar para vocês a importância dessa palavra aqui. Mas para isso eu preciso ver uma outra obra com vocês, que é o Pentateuco Samaritano, tá? Que é um texto também datado de aproximadamente 150 a.C. Então, no Pentateuco Samaritano, nós vamos ter alguma diferença aqui, ó. O texto começa bem aqui, ó. Vou deixar marcado para vocês. Deixa eu apagar e marcar novamente aqui. Bom, vamos lá. Então, o texto começa bem aí. E esse texto, queridos, ele é um texto muito importante de você observar e para nós podermos interpretar adequadamente. E aqui embaixo nós temos o texto massorético. Tá? As palavras que estão em negrito aqui, ó, é porque tem no texto samaritano, mas não tem no texto massorético. Aqui tem só pontinhos, ó, não tem no texto massorético. Então são palavras que estão em negrito aqui, ó, mas aqui não tem, ó, tá? Tá vendo? Não tem essas palavras, ó. Não tem. E aí eu vou ver com vocês por que tem essas palavras aqui e aqui não tem. E aí o que nós temos aqui, tá? Vou ler aqui e traduzir com vocês. Nós temos assim: o Moshav, Bnei Israel, o Vot acha, Ishevu, né? Baaretz, Canaã, o Baaretz, Mitzraim. Vamos até aqui por enquanto. Tradução que nós temos: e o tempo que os filhos de Israel e os pais, tá? O avô, tá? E os pais habitaram Baaretz Canaã, na terra de Canaã, o Baaretz Mitzraim, e na terra do Egito. Sheleshin Shana, 30 anos, Ve'arba Me'ot Shana, e 400 anos. Então, 430 anos. Note que esse texto aqui, ele está igual ao texto, o texto da Septuaginta. Está igual ao texto da Septuaginta. Lembra que o texto da Septuaginta ele dizia que o povo tinha ficado 430 anos no Egito e na terra de Canaã, colocando então que o tempo de 430 anos contava tanto com o tempo que eles ficaram em Canaã quanto na terra do Egito. Pois é, o texto samaritano oferece a mesma leitura. E essas palavras, então, terra de Canaã, né, não tem no texto massorético. Veja o seguinte, eu falei para vocês da palavra Baaretz, tá? Depois de
Yeshivu. Baaretz depois de Yeshivu, tá? Agora veja, vamos avançar aqui para vocês verem uma coisa. Vamos voltar aqui rapidamente. Nós temos aqui Baaretz Mitzraim, na terra do Egito. Vamos apagar aqui para ter menos poluição visual. O que eu gostaria de destacar com vocês é o seguinte. Vamos aqui rapidamente. Note aqui que você tem aqui, ó, Baaretz Mitzraim. E antes de Baaretz Mitzraim, você tinha Baaretz Canaã. Quando você vai no texto do Mar Morto, você tem Baaretz Mitzraim. A parte de trás do texto se perdeu. Só que o fato de você ter essa palavra Baaretz aqui e você não ter ela aqui parece indicar que a leitura de Qumran era a mesma, tanto da Septuaginta quanto do texto samaritano. Então você tem um texto de 300 anos antes de Cristo, 300 anos antes da Era Comum, dizendo que eles ficaram 430 anos no Egito. Você tem dois textos de aproximadamente 150 anos após Cristo, dizendo que eles ficaram no Egito e em Canaã também. Isso nos mostra, primeiramente, que essa interpretação de que os 430 anos teriam incluído o período que eles ficaram na terra de Canaã, que os pais ficaram em Canaã, os patriarcas ficaram em Canaã, era uma interpretação muito antiga que remonta pelo menos ao 3º século antes de Cristo. Então seria uma interpretação que estaria correndo entre o 3º e 4º século antes de Cristo. Tá? Talvez até antes. Mas vamos ficar com essa data, que é a data que os textos nos mostram por causa da Septuaginta de forma clara. Certo? Não vamos entrar em conjecturações. Mas essa é a data provável, visto que a Septuaginta é datada de 300 anos, então essa crença ela já deveria estar bastante estabelecida na época da Septuaginta para eles colocarem no texto. Agora fica a pergunta: qual texto está correto? O texto massorético ou o texto da Septuaginta? O texto que está correto, queridos, é o texto massorético, que é esse daqui, ó. Por que é esse o texto que está correto? Como é que eu sei? Quando a gente estuda a crítica textual da Bíblia hebraica, existem alguns princípios que nós estudamos para avaliar leituras, para ver qual é o texto original. E há dois princípios que eu preciso mencionar com vocês aqui, que vão mostrar para vocês por que o texto massorético ele é o texto preferível aqui e é o texto original. O primeiro princípio que eu quero destacar com vocês é a chamada leitura curta. O texto menor ele é geralmente preferido. Então, o texto menor. Por quê? Porque quando o copista estava copiando, a tendência dele era de aumentar o texto e não de diminuir. Nesse caso, o texto massorético é o texto menor. Não tem a palavra paz, não tem a palavra terra de Canaã e terra do Egito. Então, só tem a palavra Egito. Tá? Então, o texto massorético ele é menor. Então, o copista ele tinha a tendência de aumentar o texto, às vezes para dar maior fluidez, inserir palavras para que o texto se harmonizasse, ficasse melhor. Tá? Então, primeiro ponto, o texto massorético seria escolhido aqui porque é a leitura mais curta. Mas o segundo ponto também é o chamado princípio da leitura mais difícil. O que acontece? Os transmissores eles tinham a tendência de facilitar a leitura do texto. Então, se eles tinham um texto que aparentemente era difícil, eles facilitavam esse texto. E como que isso se dá aqui nesse caso? Se dá da seguinte forma, queridos. Êxodo capítulo 40, Gênesis capítulo 13, diz que eram 400 anos.
E o versículo 40 de Êxodo 12 diz que eram 430. Então, o intérprete judeu antigo, quando ele foi transmitir o texto, ele olhou para isso daí e ele pensou o quê? Tem um problema aqui, eu preciso arrumar esse problema. E ele arruma o problema, porque era uma interpretação antiga, então o que ele faz? Ele interpola essa interpretação no texto, colocando ali na terra de Canaã e na terra do Egito. Então isso daí é muito importante para nós, porque nós sabemos que é muito antiga a interpretação de que eles entendiam que o cativeiro tinha sido o período tanto egípcio quanto o período em Canaã, mas também nós precisamos entender que o texto original é o texto massorético e no texto original não existe que eles ficaram na terra de Canaã. Embora a interpretação seja válida, que aparece nos outros textos, mas os textos não são originais. Por quê? Porque a leitura mais difícil deve ser geralmente escolhida. Por quê? Porque, como eu estava dizendo para vocês, o copista ele tinha a tendência de facilitar o texto e não dificultar. Então, o que ele fez? Ele tentou facilitar. Existe uma contradição aqui. Como é que eu vou resolver isso? Bom, existe a interpretação de que a terra de Canaã conta como o tempo de cativeiro. Então, vamos colocar aqui a terra de Canaã e os patriarcas. Certo? E eles fizeram isso. Então seria basicamente essa a ideia. Tá? E o rabino medieval Rashi, tá? Rashi ele chega na mesma conclusão que nós, tá bom? Os 400 anos contam do nascimento de Isaac em diante e os 430 anos contam do chamado de Abraão. Então Rashi tem a mesma interpretação que nós, esse é o rabino aí do período medieval aí do século XVI da nossa era, tá bom? Então, qual é a nossa interpretação? A nossa interpretação é que foram 430 anos desde o chamado de Abraão até o cativeiro egípcio, o final do cativeiro egípcio. De tal forma que a datação que nós temos, então, se nós olharmos para o Êxodo, né, nós já vimos aqui, nós temos 1446. Se nós pegarmos 1446 mais 430, nós vamos ter 1876. Essa daqui seria a data, né, do chamado de Abraão. E aí nós poderíamos aqui acrescentar mais aqui uns 75 anos, que foi a data do nascimento. Isso que Abraão foi chamado com 75 anos, né? Então nós teríamos aqui 1950, né? Ou 1940, isso, 1950 por aí, né? Seria aí a data aproximada, né, para Abraão, né? 1951. Então Abraão teria nascido no ano 1951, antes da nossa era. Certo? E essa seria a data da narrativa patriarcal. Isso é muito importante, por quê? Porque nós precisamos olhar para o mundo antigo, né, e nós vermos onde é que os patriarcas se encaixam. Tá? E se eles são personagens históricos que verdadeiramente existiram, eles têm que se encaixar nessa época. O Andrew Hill, junto com o John Walton, eles observam o seguinte, tá? As narrativas patriarcais, em Gênesis 12 a 50, em geral, devem ser vistas no contexto dos períodos arqueológicos do Bronze Médio, né? 2A seria 2000 a 2900, e eu concordo com essa data aqui mesmo, para Abraão essa data aqui, e Bronze Médio 2 para os demais patriarcas. E aqui eu incluiria aqui, então, nesse daqui, já nessa época que já na AB aqui incluiria então Isaac e Jacó, certo? Isaac e Jacó. Então essa daqui são a datação, tá? Abraão é localizado aqui no bronze médio, e os filhos e netos dele aqui, ok? Então, essas são as datações que nós temos. Nessa obra aqui, o Random Price e o Wine Rose, eles nos oferecem um gráfico
da datação, tá? Para o Êxodo. Datação para o Êxodo e para os patriarcas. Quando eles vão discutir aqui, então eles vão colocar. A primeira interpretação que você tem é de alguns como Archer, Waltke, David, né? São alguns teólogos evangélicos fundamentalistas, assim, e eles vão tentar datar por um padrão mais cronológico bíblico. E eles vão datar de cerca aqui de 1166, tá? As narrativas patriarcais. Abraão sendo dessa época aqui, né? Eu discordo. Por quê? Porque essa datação aqui ela é baseada no fato de que eles teriam ficado 400 anos literalmente no Egito. No Egito. E eu discordo disso daí. Porque por motivos que eu já mostrei para vocês aqui com argumentos mais do que suficiente. Então eles dão essas datas aqui, tá? Então essa aqui seria a data para Isaac, 2000 mais ou menos em 66, e 2006 para Jacó, neto de Abraão. A data que nós abraçamos, tá, é essa data aqui, ó, tá, que é no segundo milênio, tá, tardio, na era do bronze, tá, bronze A e bronze AB. Aonde nós temos aqui o Abraão sendo datado nessa época aqui, 2000 aqui, mais ou menos a 2800, a 1800, tá? Depois você teria os outros, né, vindo na sequência mais tarde, tá? E aqui tendo aqui, ok? Você tem alguns intérpretes, tá? Você tem a Albright, tá? Você tem a Albright argumentando na área da arqueologia e tudo mais. Você tem alguns estudiosos colocando discutindo esses períodos aqui, tá bom? E eles vão usar alguns materiais, eles vão pegar cerâmica, como por exemplo, isso aqui, estudo de cerâmica na questão da arqueologia no Negev, tá? Beni Hassan. Lembram daquele achado arqueológico que eu mostrei para vocês, que era do 18º século, de semitas entrando no Egito com vestes coloridas e etc. Lembram daquele achado arqueológico que nós vimos de semitas entrando no Egito com vestes coloridas e tudo mais? E eu disse para vocês que aquilo lá bate exatamente com a forma como os patriarcas vestiam os animais que eles tinham, os instrumentos que eles carregavam. Pois é, aquilo lá é dessa época aqui, ó. Bate exatamente com a época de Abraão e dos patriarcas, tá? Aqui também tem a argumentação com base, né, nas condições geopolíticas, né? E um outro ponto muito interessante que nós vamos ver aqui, né, para demonstrar essa época aqui, é os arquivos de Mari e Nuzi, tá? Que são artigos aí, são achados arqueológicos muito importantes que apresentam o estilo de vida do período do bronze que bate com o estilo de vida de Gênesis e dos patriarcas. Então a data que nós abraçamos para Abraão é essa daqui, ó, tá? Pela toda a argumentação que eu já construí com vocês. E essa data que nós rejeitamos, essa daqui já é uma data liberal, tá? Essa aqui já é o pessoal da adepto do método histórico crítico. E aí nós não abraçamos essa data aqui, tá? Eles tentam datar aí de período mais tardio e por motivos que nós já vimos nos textos não se encaixa, né? A própria base aqui, né, as fontes, né, JEDP, né, a teoria, né, do lado da crítica das fontes. Bom, avançando agora, vamos ver alguns costumes do segundo milênio e como os patriarcas se encaixam nele. Tá? Então, tem algumas obras de referência que falam sobre isso, eu coloquei aqui para vocês. A primeira é essa, em língua portuguesa, do Tremper Logeman III, tá? Como ler Gênesis. Você tem essa outra obra aqui, tá? Do John Walton, tá? Também é uma obra organizada pelo John Walton e outros eruditos também sobre o contexto histórico. Você também tem essa obra aqui que eu já citei, do John Walton, junto com Andrew Hill. Tá? São todas obras que discutem
essas questões que eu vou apresentar para vocês agora. Por quê? Porque haviam práticas sociais da Era do Bronze, aí, que eu acabei de mostrar para vocês, aí, por volta de 2000 a.C., né? O segundo milênio, que eram comuns daquela época. E se os patriarcas viveram naquela época, eles faz todo sentido que eles praticassem algumas daquelas coisas, tá? E o primeiro que nós vamos ver, então, aqui é adotar um servo da casa, tá? Por quê? Esse caso aqui, basicamente, a ideia é a seguinte: se a pessoa não podia ter filhos e ela precisasse de alguém para cuidar dela na velhice dela, então ela adotava o escravo e ele seria como se fosse seu filho. E depois que a pessoa morresse, o escravo ficaria com tudo, né? O servo ficaria com tudo. Então vamos lá, diz assim: Abraão respondeu: Senhor Deus, quem me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eleazar. Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então ele vê claramente, ele diz assim: quem vai ser o meu herdeiro, quem vai cuidar de tudo, vai ser o Damasceno Eleazar, que é o servo. Então o que Abraão está dizendo para Deus, basicamente, dentro do contexto social e cultural dele? Que ele vai adotar o Damasceno Eleazar como um filho e ele que vai cuidar de tudo. Então veja, aqui Abraão está refletindo um costume social que aparece nos tablets de Nuzi, tá? Que aparece no material de Nuzi. E lá nos tablets de Nuzi, nas tabuinhas de Nuzi, você tem a informação social de que nessa época aí do bronze, se a pessoa não tivesse, tá, um filho para cuidar dela na velhice, para ficar com as coisas dela, para dar continuidade na descendência dela, ela poderia adotar um escravo e o escravo assumiria o papel de filho e herdaria também tudo que um filho herda. Então, muito interessante, isso é um costume do segundo século. Um outro é passar ao longo dos animais. Você tem uma cerimônia ali em Êxodo, em Gênesis capítulo 15, verso 8 e 9, que é a seguinte: o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos os animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades, umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Então você tem aqui Abraão trazendo os animais e ele cortando pelo meio. Essa era uma prática, tá, muito comum aí por volta do século XVII, século XVIII, tá? E você tem o texto, né, de Al-Alar, que é datado do século XVII, tá? Mas note, o texto é datado do século XVII, mas o costume é anterior, tá? E ele fala exatamente dessa prática, né, de compartilhar animais ao meio, né, e passar por ela, porque essa era uma prática que existia na época para se formar aliança. Neste outro texto aqui, que é um texto hitita mais antigo ainda, um texto do segundo milênio, nesse texto hitita diz o seguinte: olha só o que nós temos, eu vou ler daqui em diante. Se as tropas foram derrotadas pelo inimigo, eles realizam um ritual atrás do rio, a saber, eles dividem ao meio um homem, um bode, um cachorro pequeno e um porco pequeno. Elas colocam metade neste lado e metade naquele, e em frente dos pedaços fazem um portão de madeira e estendem, né, um sobre ele e em frente ao portão acendem a fogueira, né, acendem fogueiras desde o lado e daquele lado, e as tropas caminham bem pelo meio enquanto chegam ao rio, né, borrifam água sobre eles. Quando chegam ao rio, borrifam água sobre eles. Então é interessante, né, essa ideia de partir os animais, botar ali as madeiras, acender fogo, passar pelo meio. Isso era um símbolo de uma aliança, queridos. Basicamente, a ideia que há por detrás disso, quando Deus passou pelo meio dos animais e Abraão não,
era o seguinte: na aliança suzerano-vassalo, no mundo antigo, o suzerano era o rei, o soberano, e o vassalo era o servo. Quando se fazia uma aliança, se partia o animal ao meio e se passava no meio do animal. E quando se passava no meio do animal, a pessoa estaria dizendo o seguinte: olha, se eu quebrar a aliança, eu vou ficar igual esse animal partido ao meio. E o interessante é que Abraão não passa pelo meio dos animais. Só quem passa é Deus pelo meio dos animais. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão: se a aliança que eu fiz contigo, Abraão, for quebrada, eu serei partido ao meio. E é interessante que quando nós continuamos lendo as narrativas da Bíblia hebraica, o homem quebra a aliança com Deus. O povo de Israel quebra a aliança com Deus, mas quem é partido ao meio na cruz do Calvário é o Filho de Deus. Então vejam, essa ideia teológica ela é muito forte. Mas veja que Deus ele comunica uma ideia teológica, ele comunica uma verdade dentro do contexto em que as pessoas entendiam. Aqui está a tamanha importância, disse que de se estudar o texto dentro de seu contexto histórico, social e cultural. Por quê? Se eu simplesmente pego o texto bíblico, leio o texto bíblico e aplico na minha vida hoje, eu posso aplicar o texto de 1000 formas diferentes, que não é o significado que o autor pretendia. Então, a grande importância de se estudar o contexto histórico de um livro, de estudar o contexto histórico de uma narrativa, de entender ela dentro do seu contexto é o seguinte: você vai lá, você entende, depois que você entendeu de fato o que está acontecendo, aí você pode aplicar o texto devidamente na sua vida. Porque se você não entende o contexto original do texto, se você não entende o significado original do texto, o significado pretendido pelo autor, você não pode aplicar o texto na sua vida. Não de forma adequada. Então, aí você acaba fazendo o que nós chamamos de exegese. O que é a exegese? É quando você coloca algo no texto que não está no texto. E isso é muito comum. Hoje nós temos diversas filosofias diferentes. Então, por exemplo, a pessoa que é de esquerda, ela facilmente pega o relato do Êxodo e ela vai ler o relato do Êxodo dizendo: olha, veja, Deus é aqui socialista, né? E eles interpretam isso daí de forma socialista. Então, que Deus libertou. Então, você tinha os egípcios, que eram os maus, que eram os burgueses, e você tem os israelitas, que eram os pobres, e Deus separa. Então, o camarada faz uma leitura esquerdista do texto. Agora, uma pessoa também que tem uma ideologia de direita, ela pode muito bem pegar o texto e dizer, por exemplo, pegar o texto quando diz que Abraão prosperou e Abraão tinha riquezas, e ler o texto e dizer: ó, tá vendo? Aqui, ó, Deus apoia o capitalismo, Deus apoia o livre mercado e etc. Por quê? Eu não estou defendendo nenhuma ideologia aqui. Até porque eu acho que o Filho de Deus não deve ter ideologias. Né? Não deve ter não deve seguir essas filosofias. Porque todas essas filosofias elas têm os seus problemas. Então o que acontece? O camarada ele tem uma visão dele hoje, a interpretação dele hoje, a visão dele de mundo hoje, e quando ele lê o texto, ele empurra para dentro do texto aquilo que ele acredita que o texto está dizendo, com base na experiência dele hoje. Então, o exercício de ler o texto dentro do seu ambiente social e cultural é exatamente o exercício de abandonar todos os meus pressupostos, deixar os meus pressupostos de lado e perguntar para o texto: o que realmente você quer dizer? Né? O que o seu autor queria comunicar quando te escreveu? Aí, para isso, a gente vai para o contexto, entende o texto no seu contexto. Ah, é isso. Aí agora você é capaz de aplicar para a sua vida.
Então veja, uma aplicação que nós podemos tirar para a nossa vida de forma clara e evidente aqui é a seguinte, veja. Eu falei para vocês na aula passada que Abraão tinha os erros dele, Abraão tinha os pecados dele como qualquer outro ser humano tem os seus pecados. Agora, no relacionamento de aliança que vocês com Abraão, e nós vamos estudar sobre a aliança, sobre a teologia da aliança, no relacionamento de aliança que Deus fez com Abraão, se embora o homem tivesse pecado, o homem tivesse quebrado, não seria o homem que teria sido partido ao meio. Seria Deus. E a humanidade inteira quebrou a aliança. A humanidade inteira pecou. Paulo diz no capítulo 3 de Romanos, do versículo 9 em diante, não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que seja bom, não há quem entenda. Ou seja, todos se extraviaram, diz Paulo. A um se fizeram inúteis. É isso que diz Paulo. Se todos quebraram a aliança, queridos, quem pagou o preço por isso? Foi Deus na cruz do Calvário. Foi o Deus encarnado que foi morto no Calvário, exatamente porque o homem quebrou a aliança. Então percebam a beleza do texto de Gênesis, percebam a beleza do texto bíblico e o que o texto bíblico está querendo nos comunicar. Vamos avançar o nosso estudo. Ter uma segunda esposa, essa aqui é uma prática bem interessante, tá? Quando a primeira esposa não podia ter filhos, segundo o costume cultural da época, ele podia tomar uma serva para ter filhos com a serva. E você vê isso em Gênesis 16, de 1 a 3, quando Agar não pode ter filhos, e ela dá o quê? Ela dá, quando Sarai não pode ter filhos, e ela faz o quê? Ela dá Agar, sua serva, para Abraão ter filhos com ela, e aí nasce Ismael. E essa era uma prática do mundo antigo, tá? Essa é uma prática do mundo antigo, você encontra aí no mundo antigo, então, a prática de dar uma serva quando não se podia ter filhos, tá? O John Walton mesmo, ele diz o seguinte: mães substitutas aparecem somente nas narrativas dos patriarcas, Agar e as duas servas de Raquel e Lia. Não há referência ao contrato aqui, visto que essas mulheres eram consideradas extensões legais de sua senhora, e quaisquer filhos que gerassem podem ser designados como filhos de sua senhora. No Código Babilônico de Hammurabi, do século XVIII, nós estamos falando da época de Abraão, aparecem contratos de substitutas para sacerdotisas que não tinham permissão para conceber e gerar filhos. Como nos exemplos bíblicos, essas substitutas ocupam uma posição legal inferior à da esposa. Então nós temos essas práticas no mundo antigo, tá? Nós temos aí tanto em Nuzi, né, o Tramp Logman, inclusive cita o Victor Hamilton aí sobre esse texto de Nuzi, aonde se diz, né, aqui, ó, se Guilinino, né, a noiva, não tiver filhos, a noiva tomará uma mulher da terra, né, de onde se conseguiam os melhores escravos para ser esposa do noivo. Então veja, para ter filhos com o noivo, né? Então era uma prática antiga e aparece uma outra prática antiga que eu não coloquei aqui também, mas você vê no texto bíblico, que aparece em Nus e outros achados, é o chamado os ídolos do lar. Quando Raquel foge junto com Jacó e Lia da casa de seus pais, ela toma os ídolos do lar. Os ídolos do lar ali não eram deuses, né, mas eram pequenos objetos que eram uma espécie de contrato da época, de compra e venda, uma espécie de certidão das propriedades da época, né? Então aquilo dali comprovava quem era o dono das terras, né, porque ela queria que Jacó ficasse com as terras do pai dela. Agora a questão do poço de água, né? Você tem em Gênesis 21, 25, mas Abraão respondeu a Abimeleque, né, por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força.
Aí nós temos a imagem de mais ou menos como seria, né? Esse é um poço de água muito antigo, né? Achado nas terras bíblicas. E nós temos a imagem de mais ou menos como seria um poço de água, né? Naquela época os poços de água eram muito, muito importantes, né? Nós vemos no texto bíblico Isaac tendo problemas por causa de poços de água, né? O John Walton diz assim: direitos sobre poços e água na região semiárida ao redor de Beerseba, né, a água era um bem precioso. Surgiam disputas entre pastores e agricultores a respeito de poços e fontes. Para evitar que isso acontecesse, tratados como esse entre Abraão e Abimeleque eram estabelecidos, né, confirmando confirmando direitos de posse ou uso dos poços. Né? Então veja, nós estamos vendo aí, são vários costumes da época. Ungir uma pedra mesmo, né? Diz em Gênesis 28:18, né? Lá em Betel, né? Jacó ele sai da casa dos seus pais, ele está indo para Betel, ele deita, põe a sua cabeça sobre uma pedra, ele tem uma visão do céu, ele tem uma visão onde ele vê o céu se abrindo e uma escada, e sobre essa escada desciam e subiam anjos, né? E após isso ele entende que aquele lugar era a casa de Deus, ele põe uma pedra lá e ele unge uma pedra, né? Ungir colunas e tudo mais. Essa era uma prática antiga no Antigo Oriente, né? Nessa época aí. Camelos domesticados. Esse aqui eu gostaria de finalizar com essa aqui e dedicar um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque os adeptos do método histórico crítico, eles muito tempo, inclusive, questionaram as narrativas, dizendo que as narrativas não eram históricas, etc., porque as narrativas falam de camelos domesticados. E eles argumentavam que naquela época não existiam camelos domesticados. Só que o que acontece, queridos? Estudos têm demonstrado que sim, existiam camelos domesticados na época de Abraão. Então, por exemplo, Gênesis 12:18 diz: este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Então, note aqui, e camelos. Tá? Então, Abraão tinha camelos e ele dizia assim, é uma mentira do texto bíblico, isso aí não é histórico, porque não existia camelos. Bom, não é verdade. Nós vamos ver aqui alguns motivos para a domesticação de camelos na época. Tá? E eu vou ler aqui para não perder nenhum detalhe. Essa citação aqui é o John Walton que faz, tá? John Walton e Winehouse, onde nós temos o seguinte. Deve-se ter em mente que a domesticação do camelo não implica, como na maioria dos casos semelhantes, uma adaptação dos modos de vida do animal ao homem, mas uma adaptação do homem ao mundo de vida do camelo. Isto é especialmente verdade para o uso do camelo como um animal de carga sob condições domésticas hostis. Enquanto o camelo bactriano selvagem é um animal evasivo e conhecido por ser muito reservado, existem alguns fatores que supostamente cooperaram no processo de domesticação. O primeiro deles está relacionado à mudança climática. As secas no Antigo Oriente Médio poderiam ter forçado o camelo a procurar áreas habitadas e bem povoadas. Em segundo lugar, os camelos têm uma propensão para retornar à área onde foram criados. Terceiro, os camelos memorizam boas fontes de comida. Fatores como esses poderiam muito bem ter levado à domesticação do camelo bactriano, tá? Mesmo durante o período patriarcal. Então, o que eles vão defender, e nós vamos ver mais detalhes já, que o camelo que foi domesticado, e tem achados arqueológicos sobre isso, é esse daqui, bactriano, tá? O bactriano. Esse seria esse camelo aí, tá? Esse aqui é um bactriano. Então, esse seria o camelo da época que seria domesticado. Eles continuam dizendo assim,
há evidências empíricas suficientes para a domesticação, o camelo bactriano, apontado para o período patriarcal. Alguns antigos achados na Idade do Bronze de camelos feitos de argila presos, né, a miniaturas de carroças também de argila no sul, né, do Turcomenistão, né, sugerem que o camelo de duas corcovas, né, que seria aí o conhecido como bactriano, já era empregado na região no início do terceiro milênio antes da Era Comum. Então, foi achado nessa região aí, né, no início da Idade do Bronze, tá? Achados, né, de argila, bonequinhos de argila de camelos em carroças. Isso daí do terceiro milênio. Então, se tem, né, achados arqueológicos que apontam para a domesticação do camelo por volta do terceiro milênio. Eles continuam dizendo o seguinte: em conjunto com os dados adicionais, as moedas de carruagem apresentam uma história de como o transporte com rodas surgiu na região e depois foi desenvolvido. Em 3000 antes da Era Comum, ou seja, 3000 a.C., o clima tornou-se mais árido e as pessoas, né, do Turcomenistão não podiam mais confiar em seus carros puxados por gado para fazer longas viagens. Os camelos de duas corcovas eram capazes de lidar melhor com o clima mais seco, de modo que os carros puxados por camelos bactrianos tornassem o novo padrão para essa região na segunda metade do terceiro milênio. E aí ele continua: acrescenta-se a isso a existência de vasos de ouro e de prata do terceiro milênio, retratando algo que parece tratar-se de camelos bactrianos. Esses vasos foram descobertos em in situ, né, em Gonur Dep, né, no Turcomenistão, um sítio arqueológico da Idade do Bronze. É precisamente o camelo bactriano que aparece em um selo cilíndrico da Síria no século XVIII, claramente representando duas figuras montadas. E aí continua falando. Então veja, queridos, nós temos achados arqueológicos que remontam o início da domesticação de camelos ao terceiro século. Isso se dá possivelmente, como eles comentaram ali no início, faltando água, comida nos lugares áridos, eles foram para lugares habitados, porque a água estava onde? Nos lugares habitados. Vocês lembram? Quando nós estudamos sobre a geografia do crescente fértil, nós percebemos que o povo se reunia onde? Na beira dos rios, próximo aos rios. A vida se localizava aí, porque tinha água, porque tinha como plantar, porque tinha como comer. Então, os animais também foram para essas regiões. E como eles iam para essas regiões, eles acabaram agora entrando nesse mundo aí e foram domesticados. E os achados arqueológicos nos demonstram exatamente isso. Então, a argumentação antiga de que era uma invenção bíblica, que na época de Abraão haviam camelos domesticados, está errada, né? Na época de Abraão, sim, existiam camelos domesticados. Então, amigos, é muito importante nós percebermos essas questões, tá? O texto bíblico ele é um texto autêntico, os personagens eram personagens históricos que viveram nessa época, que tinham uma vida, eram homens como nós, viviam em uma sociedade como nós, tinham seus erros como nós, mas eram homens que estavam buscando serem melhores. E nesse sentido, eu gostaria de ler um texto para finalizar com vocês, Hebreus, no capítulo 11, falando sobre os patriarcas.
falando sobre os patriarcas, diz assim, Hebreus 11, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando-os que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falavam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então vejam, esse texto é um texto muito importante. Aqui está se falando dos patriarcas, né? Diz que os patriarcas eles eram peregrinos sobre essa terra. Eles confessavam que eles eram peregrinos em terra estranha. E quando eles faziam isso, né, era como se eles estivessem dizendo, né, que eles não pertenciam a essa terra, que eles estavam almejando a uma pátria superior. Né? É interessante que o texto também nos diz que Deus não se envergonha de ser o Deus deles. Né? Isso é lindo. Né? Deus não se envergonhava de ser o Deus deles. E esses homens, queridos, eles andaram por essa terra como nós. Eles tiveram seus erros, tiveram seus acertos. Né? Diz o texto também que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Mas notem, eles eram homens de carne e osso que andaram sobre essa terra. Descansaram no pó da terra, mas um dia eles irão se levantar na manhã da ressurreição. Né? E se tem uma lição que eu tiro da vida dos patriarcas para a minha, é que todas as vezes que eu olho para essas histórias e que eu entendo elas dentro do seu contexto, eu entendo que não existe homem perfeito, sociedade perfeita, mas existem pessoas que estão lutando para serem melhores todos os dias. Todos os dias. E quando nós lutamos para ser melhor todos os dias, e nós entendemos que essa terra que não é o nosso lugar, essa terra aqui é apenas o corredor para o Olam Rabá, é apenas o corredor para o mundo vindouro. Essa terra aqui não é o nosso lugar. Quando nós entendemos que nós não somos dessa terra, que nós confessamos que somos peregrinos sobre essa terra, então Deus não se envergonha de ser o nosso Deus. E eu diria para você, querido aluno que está me assistindo, você que fica angustiado com a maldade desse mundo, que quer ir para um lugar melhor, eu diria para você que Deus não se envergonha de ser o teu Deus. Então, queridos, que a semelhança dos patriarcas, que nós possamos confessar todos os dias que somos peregrinos sobre essa terra. Tenha isso em mente. Essa terra é apenas um corredor para o Olam Rabá, é apenas um corredor para o mundo vindouro. Lehitraot, até a nossa próxima aula.